Oi, gente, tudo bem? Espero que você esteja bem. Sou a Bia, estou começando mais um episódio desse nosso podcast comemorativo. Não existe essa palavra, comemorativo? Sim, com certeza, comemorativo. Sim, existe. Em comemoração. Em comemoração faz mais É sentido. melhor. De 15 anos da Intercâmbio Cristão. Debutou. Debutamos com esse bolo digno de 15 Uau, anos, esse bolo. né? Cheiroso, maravilhoso. E eu sou a Bia, né? Eu sou a apresentadora do podcast, mas eu também trabalho aqui no Intercâmbio Cristão, sou jornalista, sou fotógrafa e estamos aí. Hoje eu estou aqui com o Gabriel. Que você pode chamar de Gabs. Pode chamar de Gabs. Prefiro. Tá bom. Então, hoje estou aqui com o Gabs. Yes. Gabs, se apresenta pra Ok, gente. me apresento. Por favor. Oi, pessoal que está assistindo esse podcast. Eu sou o Gabs, tenho 29 anos, quase 30. Eu sou fotógrafo e filmmaker. Hoje trabalho com produção de conteúdo e fotografias pela vida. E estou muito feliz de estar fazendo parte desse momento tão significativo para o Intercâmbio Cristão. Gabs, inclusive ontem, assim, quando você foi assistir Esse esse episódio, não vai ser ontem, né? mas nesse momento foi ontem, tirou fotos maravilhosas da nossa equipe, né? Dá pra pôr um comemorando. spoiler. Vamos botar agora. Tá. Nossa. Isso. Ui. Arrepios. E porque a gente tá nesse processo de 15 anos, a gente resolveu fazer uma nova identidade. Na verdade, Que tá lindíssimo. tá maravilhosa. Inclusive, um beijo, Fábio, nosso designer. Fábio, nem te conheço, mas isso é muito bom, cara. A gente, não, é uma nova identidade, mas na verdade é uma atualização da nossa identidade. Um né? rebranding, né? É isso aí, exatamente. Que é pra acompanhar esse momento, né? E aí as fotos também vêm. Sim, as fotos ficaram lindas. Foi muito legal ter feito parte disso. Obrigado. Foi um Chica. tempo legal. A Chica, mais uma vez, está aqui no backstage. Escondida ali. E aí, galera, beleza? O Lombardi falando. Chica, você é o Lombardi. Mas eu não sou de infância. Sabia que o Lombardi morreu, né? Tadinho. Que esteja Ai, como que sempre. triste. Não, eu contextualizo Clima a história. pesou. Desculpa. Pesou um pouco. Esse é o meu traço de personalidade. Informação inútil. Mas tudo bem, Vamos vamos lá. mudar de assunto, né? Gabriel, você, diferente da maioria dos nossos convidados aqui, ainda não fez um intercâmbio com a gente. Nossa, mas Né? não fiz Verdade. ainda. Meu A Deus. gente vai chegar nesse momento, né? Aguarde. Aguardem. Vem aí. Vem aí. Mas antes da gente chegar e falar desse futuro, eu queria saber um pouco da sua relação com viagens. Assim, você já viajou para outros lugares? Quando que você começou a sonhar com conhecer outras culturas ou outros países? Como que foi isso? Ok. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim. O meu traço de personalidade que a minha mãe sempre me brigou, né? Que ela sempre pediu para eu cuidar, porque eu sempre fui muito curioso, assim, de querer entender como funcionam as coisas, de onde vêm as coisas, e enfim. Então, eu sempre fui essa criança curiosa e sonhadora e que tinha muita vontade de ver como as coisas funcionavam além do meu da minha bolha ali, né, curitibana, que morava em tal lugar. Então, eu sempre tive essa ambição e sempre fui muito, tipo, leitora assídua, assim. Eu cresci aquela criança em volta de livros e lendo clássicos e tudo mais. E daí, quando você vai lendo, você descobre que existem culturas diferentes, formações diferentes, que existem pessoas que vivem vidas completamente diferentes da que você vive, e isso te impacta muito. Então, eu comecei a ler livros. Tipo, eu lembro que quando eu li... Um dos primeiros livros que eu li foi Mágico de Oz. E eu li em estilo de peça ainda, assim, porque eu peguei no Farol do Saber. Bons tempos. Parênteses, Farol do Saber. O que é Por Farol favor. do Saber? A Bia do Rio. Que eu Ai, descobri meu Deus. há pouco tempo. E é lindo. Essa Chocado. Eu já sei, mas é Ok, melhor ok. você explicar. O Farol do Saber, ele é parte ele é um projeto da prefeitura da cidade, que na minha época, vários anos atrás, era o prefeito X aí, né, que fez tudo. E ele é um espaço como se fosse uma biblioteca lúdica, assim. Ele é literalmente um farol colorido no meio da cidade, assim. Ele fica perto, geralmente, de uma escola municipal. Então, ele é todo colorido e por dentro ele tem, assim, uma infinidade de livros incríveis que você pode ir lá e emprestar, no conceito de empréstimo de livro. Que De funciona no farol. biblioteca, né? Uma biblioteca bem da comunidade, assim. Ele é de bairro, né? Aham. Então, eu era perto da escola que eu estudava, então eu ia muito lá. Então, esse é o Farol do Saber. E ele é incrível. Na minha época ainda, no segundo andar, tinha computadores com aula de informática. Nossa, que legal. Olha só, eu usava pra mexer no Orkut. Enfim. E daí eu fui no Farol do Saber, acho que foi durante a aula, sei lá, peguei o Mágico de Oz e me apaixonei pela ideia do Mágico de Oz. E daí eu lembro que
a história começa do tipo assim, um tornado levou a casa da Dorothy do Kansas. E daí, tornado e Kansas não eram coisas que passavam pela minha cabeça. Porque não há tornados no Brasil, obrigado, Jesus. E tipo, Kansas é uma coisa muito Que longe. isso, O que, né? que é É. Kansas? Kansas Rule. E daí essas pequenas coisas me estimularam a entender que existia muita coisa além, assim. Então eu sempre fui muito curioso, mas ao mesmo tempo eu não fui uma criança que viajou muito, assim. Uhum. Por questões de, sei lá, financeiro, mas também eu sinto porque é uma coisa meio cultural da minha família, assim. Isso é bem, bem comum. É muito normal, né, Aham, que seja isso, assim, tipo... A minha família é uma família conservadora e a praia é uma viagem ótima pra eles, assim. E definitivamente é uma viagem ótima, Sim, né? sim. Mas, então, eu demorei muito tempo pra saber que era possível poder viajar pra algum lugar e conhecer algum lugar. E que dava pra sonhar esse tipo de coisa. Mas eu fui, enfim, criando esse sonho, ficando adulto, ficando mais velho. E daí eu vi que eu podia explorar essa fase da vida. Comecei a me programar financeiramente e vivi algumas coisas legais. E daí acho que uma coisa que me impactou muito, que eu acho que vai fazer um link bom com o que vem aí depois. Eu sou uma pessoa que gosta muito do Natal. Mas assim, eu gosto real do Natal. Eu falei hoje isso pra alguém, que eu gosto mais do Natal do que do meu aniversário. E eu gosto muito do meu aniversário, mas existe algo no Natal pra mim que eu sei o que é, né? Mas que mexe muito com a minha alma, assim. Eu me sinto realizado e muito apaixonado por tudo, assim. Então eu sempre gostei muito de Natal, sempre consumi muita coisa de Natal, sempre assisti muito conteúdo de Natal, e sempre vi filmes natalinos. E eu tinha um sonho muito grande que era passar o Natal em Nova York. Tipo, esse era o meu top sonho grande da clássico, vida. né? Tipo, andando na Quinta Avenida com músicas natalinas e neve e tal. E era um sonho bem longe, era um sonho quase impossível, um sonho bem caro. E que eu sabia que se eu mesmo não me proporcionasse, eu não ia conseguir viver isso, porque eu sei que a minha família ia ficar muito longe. Enfim, mas eu consegui, graças a Deus, e eu realizei esse sonho. Em 2018, eu passei Natal em Nova York. E não só o Natal, passei uma temporada lá de alguns dias, muitos dias. E foi, assim, o ápice de realização de um apaixonado pelo Natal, leitor, assim, eu me emocionei muito. Senti que Jesus falou muito comigo naqueles dias, a gente viveu coisas especiais. A cultura de lá é muito diferente, assim, então eles celebravam o Natal a cada esquina e, ao mesmo tempo, falava-se muito de Jesus estar nascendo. O que eu acho muito bonito e simbólico e talvez não tanto cultural brasileiro, assim, a não ser nas comunidades religiosas que a gente faz parte, mas na rua, nas músicas, é muito mais evidente É isso. interessante, só um parênteses, né? Mas Claro. que nas músicas, às vezes, de pessoas que não são cantores cristãos, falam do nascimento de Jesus. E fala de uma naturalidade normal, Aham. tipo, Jesus nasceu. Sim, exatamente. E daí isso me impactou muito, assim. E daí a minha memória, eu falo pros meus amigos que se um dia eu tivesse que soltar eu vou ser bem nerds agora. Se eu tivesse que soltar um Expecto Patronum, fazer uma magia do Harry Potter, eu preciso pensar numa memória muito boa. E essa é a minha memória que eu pensaria. Era dia 24, era Christmas Eve, e a gente foi na Washington Square Park, que é uma praça linda que tem lá em Nova York. E ela tem, tipo, um Arco do Triunfo, versão minúscula, vibes daquele de Paris. Sim. E bem no meio do arco tem uma árvore de Natal maravilhosa. E quando a gente planejou o roteiro, eu tinha visto no site lá que ia ter um coral natalino cantando nessa praça. E eu, tipo, meu Deus, coral natalino, vou agora. Tipo, com certeza. Eu e os meus amigos, a gente foi, chegou bem cedo, que foi bem certo. Quando a gente chegou lá, não tinha coral, tinha só uma banda, assim. Com, tipo assim, uma banda enorme, com sax e coisa errada. E eu falava pros meus amigos, mas cadê esse coral? Tipo, cadê essas pessoas? E quando começou, chegou o prefeito de Nova York, e eu, tipo, o que tá acontecendo aqui? E daí começou a passar umas apostilas, e nós éramos o coral. A gente ganhou a apostila, e a gente ia cantar juntos. Ah, Sim! Esse vídeo ele mexe comigo, eu tenho ele aqui, eu sempre me emociono. E daí começou a cantar. E daí todo mundo sabia, tipo, era uma coisa normal. E daí a gente cantou, assim, tipo, a plenos pulmões, assim, as músicas. E, tipo, que Jesus nasceu e que ele mudou a humanidade. E que era uma noite feliz. Daí quando deu, tipo, 10h30 da noite, quase dando meia-noite, daí começou a tocar, tipo, Jingle Bells bem alto, assim. E a orquestra ia junto. E eu, Meu tipo, eu Deus. chorava e falava, cara, isso é muito além do que eu imaginei. Tipo, o Natal ganhou um novo significado depois daquele momento. Então, acho que tudo isso engloba a trip da viagem. Aham, muito bom. E você comentou, né, dessa influência dos livros. E eu tô lembrando aqui, eu tinha planejado essa pergunta, não tava lembrando disso, mas agora eu tô lembrando
de até um rios. Vou botar aqui agora. Eu amo isso, Na né? edição aqui, ó, que você fez sobre inspiração, né? Nos cantinhos da sim, vida. da Eu vida. amo aquilo porque é a minha... Eu acredito muito nisso também. Sim. Mas eu queria saber como que as viagens, ou mesmo o seu interesse por viagens, né? Com relação aos livros e tal, que você falou, como é que isso impacta no seu trabalho, criativamente, assim? Você acha que viajando você ganhou uma bagagem? Como é que é isso? Tem essa relação? Nossa, assim, eu porque eu acho sinto que que tem muita. Muita. Eu acho que mais do que pode parecer, assim. Primeiro porque quando você viaja, você leva um grande choque cultural, assim. Do tipo, a língua é o primeiro, né? Sei lá, É partindo o do mais ponto- óbvio, né? É o mais óbvio, né? Que você saiu do Brasil. E o jeito que as pessoas lidam com a vida, assim. E o jeito que as pessoas encontram arte nas coisas. Tipo, parece que vai escalonando o quanto os seus olhos vão se abrindo quando você viaja e percebendo que você pode encontrar inspiração na Em troca qualquer lugar. em qualquer lugar, mas do tipo, eu lembro de ver as pessoas vivendo, assim. Eu fiz isso um dia, peguei um café e fiquei sentado pra janela, olhando os carros passar e ver as pessoas vivendo. É a minha coisa favorita de viagem, é ver as pessoas vivendo. Tipo, botar um fone e ficar olhando as pessoas. E eu lembro que eu me inspirei muito em ver um casal de idosos andando pela Quinta Avenida. Uma senhora bem daquelas características da Disney com cabelo, passeando com seu cachorro. Tipo, eu fiquei impactado como uma coisa muito dia a dia, corriqueira. né? Tipo, uma coisa ordinária pôde gerar em mim um anseio de mostrar pro mundo como aquilo me impactou. Então é tipo, aquilo refletiu em mim, eu quero refletir no outro, Perfeito. entendeu? Aquilo que Aham. chegou em mim, assim. Então, eu acho que a coisa da viagem existe muita beleza no ordinário, e às vezes você só vai perceber isso quando você vai pra Pra algum outro lugar, lugar, né? sai da tua cultura, foge um pouquinho da tua bolha, e isso vai mexer muito com você, assim. Eu acho que isso é muito precioso, né? Tem duas fases que eu acho. Uma é você ir e se encantar com aquilo, né? Se Sim. encantar com o novo. E a outra é você voltar Uhum. e se encantar com o seu, Com o seu. com o que Puxa, você vê. isso é muito Porque, né, precioso. o que eu falo, assim, que eu acho muito engraçado, né? Aqui, por exemplo, eu na minha cidade, pode ser que tenha um dia incrível, que tenha um pôr do sol lindo, e aquele dia foi um pôr do sol lindo. O pôr do sol, que é uma coisa... Tem todo dia, Todo dia. mas é, digamos assim, é extraordinário. Ah, hoje foi um pôr do sol Uhum. incrível. E lógico, numa viagem que eu faço, eu posso falar, gente, nesse lugar tem um pôr do sol, vamos lá ver esse pôr do sol. Lindo, maravilhoso. Sim. Só que na viagem, quando você tá num lugar novo, não é só o pôr do sol que é Não. maravilhoso. Não é só o Arco do Triunfo que é maravilhoso. É assim, gente, essa lixeira, hein? Não. Maravilhosa. E esse banco aqui? Meio Esse amarelado? banco? Quem pintou esse banco? Gente, essa tampa dessa caneca. Eu sou 100% Sabe? dessa pessoa. Então aí você olha pra aquelas coisas tão simples, né? E fala assim, gente, olha, eu tô encantado com o ônibus. Porque ele tem 2 você andares. vê um Red Bus lá em Londres, eu vou ter um treco. O azulejo da estação de Que dizem que é bem bonito. É lindo. E aí você volta pra sua rotina e não é que você tá... Ai, por exemplo, eu morei no Rio. Não é que, o Pão de Açúcar é lindo. É claro que o Pão de Açúcar é lindo. É Mas lógico. assim, o detalhe do meu dia a dia, a gente pode ver... Por isso que eu lembrei do seu Rios, que eu comentei aquela hora e botei aqui. Né? Que é o detalhe da nossa vida que a gente muitas vezes não vê. Não né? vê. Então, eu acho isso... Eu acho que viajar, de modo geral, te liga esse botão, assim, talvez. Tipo, um amigo... A primeira vez que eu fui viajar pra fora... Foi uma viagem inusitada. Eu fui pra Guatemala. Primeira vez que eu saí do Brasil. Foi uma experiência muito legal. Fui a trabalho. E eu tava no embarque internacional com o meu amigo. E esse meu amigo me contou da primeira experiência que ele teve indo pra fora. Ele tava com outro cara, que era um cara lá da igreja. E ele falou pra ele, assim... Eles estavam passando pelo portão 3 ali pra entrar, né? Daí ele falou alguma coisa do tipo... Eu não lembro exatamente as palavras. Eric, se você vê isso, eu tô parafraseando você. Era do tipo... se prepara, porque a partir de agora a sua vida não vai mais ser a mesma coisa. Nunca é só uma viagem. Mas, além disso, definitivamente não é só uma viagem. Alguma coisa dentro de você vai mudar. Nem que seja teu olhar pras coisas. Então, não é só uma viagem. É isso, perfeito. Né? Isso eu me identifico muito com isso, assim. É o que eu senti nos meus intercâmbios foi exatamente isso. E agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda aqui nessa Mas ainda dentro do conversa... assunto. Eu queria saber como que você conheceu a Intercâmbio Cristão, porque eu sei que Legal. tem tempo. Não é Muitos isso? anos. Como 10 é que anos, foi? eu acho. Mais que 10 anos. E a gente tem 15, detalhe. Então, assim... Early. Tá, eu acho que dá pra gente fazer uma timeline. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a SESI Intercâmbio Cristão
eu acho que era 2010 ou 2011, porque eu tive a honra de, em um evento de teatro da igreja, estar com o Márcio, que foi uma pessoa muito importante para a história do intercâmbio cristão. E eu ouvi, assim, esse comentário de tipo, ai, agência de intercâmbio crente, né? Era isso que a gente falava na época. E eu lembro que vários amigos meus fizeram um intercâmbio para Dallas. Foi um surto da PIB, assim, né? Dallas. Não só que muita gente. Eu Muitas tenho vários pessoas, amigos né? que fizeram. E eu acho que foi incrível. Eu lembro dos meus amigos me contarem que eles viveram coisas, tipo assim, a gente pegou um sofá no lixo e virou o sofá da nossa casa. Essa história é muito boa, né? Lainer. Enfim. A esposa do Leiner viajou ano passado. Ana Morim! Nossa! Eu amo a Morim, sabe? Ana, um beijo! Arroba. Ai, eu Ana. amo. É uma fofa. Casaram Nossa agora, né? intercambista. É verdade. Eu amo falar igual uma velha. Tipo, se casaram agora. Casaram agora, né, menina? Vejam só Olha que só, coisas. eu não sabia. O Lainer Quer dizer, era não lembrava, provavelmente sabia, né? O Lainer era da turma antiga de Dallas e a Aninha E a Ana de chegou agora. né? Onde? Pra Enfim. Brighton. Uhum. E daí eles contaram dessa viagem. E eu acho que eu comentei isso com a Chica várias vezes já, que parecia muito distante a ideia de um intercâmbio. Porque em 2011, 2012, sei lá, parecia um montante de grana muito impossível de juntar sendo um estagiário na época. Nem era estagiário, sei lá o que eu fazia na época. Então, tipo, eu já tinha ouvido várias vezes, mas eu nunca tinha dado muita chance. Daí, 2013, talvez, a minha memória é entrar no salão da PIB e ter uma sequência de caixas desenhadas. Um grande clássico. Outro grande clássico da intercâmbio cristão. 2015? Era uma feira de profissões, né? Alguma coisa assim. Eu acho que foi feira de profissões. Quem desenhou? Foi o Matt? Foi o Matt. Claro que foi o Matt. A Gabi foi nossa intercambista e o Matt. Ah! Gabi! Gabi! Eles são irmãos, namorados? O quê? Casal. Marido e mulher. Olha só. Matt é ilustrador. Enfim. E daí eu lembro de... tudo se casa nessa fase. Por quê? Foi um começo de 2015, mais ou menos. Eu entrei no salão social e vi essas caixas desenhadas e fiquei, nossa, que lindo. Fui lá ver. Na época, uma amiga minha, uma amiga que eu já fui próximo, começou a trabalhar no intercâmbio cristão. E ela me estimulou tanto que eu lembro que eu preenchi o formulário e o Davi entrou em contato comigo. Porque eu fiquei tão tocado pela ideia. E a minha pira era fazer a Hillsong College. Wesley, a culpa é sua disso. Porque acho que ele tinha me mostrado o material da Hillsong Conference e eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso ir pra esse lugar. Esse lugar sou eu. E daí eu lembro que eu saí porque a Rai tinha falado que é possível, enfim, me mostrou a possibilidade. Eu fui no stand, me encantei com as caixas, peguei vários marca-páginas, acumulador, né? Como sempre, marca-página, is my passion. E peguei os marca-páginas e preenchi. Eu lembro que olha só como a memória funciona. Coisas que eu vou poder possibilitar pra vocês, porque eu tenho uma memória muito boa. Eu lembro que eu fiquei encantado que um site, ele era responsivo. Então, você ficava apertando o Enter, ele te jogava pros campos, assim. E o site era bonito. Tipo, eu falava, nossa, onde é que tem isso na vida, assim? E daí, eu lembro que eu preenchi, o Davi me retornou com todas as informações, falou comigo pelo WhatsApp, foi super fofo. E daí, eu tinha esquecido disso. Daí, a Chica foi me mandar alguma informação sobre algo que vem aí em nome do Intercâmbio Cristão pelo meu e-mail, e quando eu botei no search Intercâmbio Cristão, o e-mail de baixo era do Davi. E daí eu falei, cara, isso ainda tá aqui. Tem tipo 8 anos, sei lá. Então, assim, tava os dois, tava o teu e-mail com invite atual, pro que vem aí, e o e-mail de baixo era do Davi, assim. Nossa. Então foi muito legal. E daí, desde então, vários amigos viveram várias experiências muito legais com o Intercâmbio Cristão, amigos de próximos, amigos não tão próximos. E em 2011, a gente viveu Como é o nome que você chamou mesmo? Aquele intensivo de aula de inglês que a gente viveu com o pessoal de Christchurch. 2020 na pandemia. Masterclass. Masterclass. A gente teve o Masterclass. É verdade, a Paulinha, a gente você fez. tava. E foi muito legal. Eu sei tudo só sobre hiking agora. Exato. Eu vou explicar isso. Quem esteve lá, deixa um comentário. Comenta hiking. Já deixa o like. Ou um emoji de hiking. Se você sabe, você aprendeu. Sabe que é. Hiking on the mountains. Eu pensei no emoji já. Eu também pensei. Então, só pra explicar o que era, né? Na pandemia, obviamente não tinha como viajar, né? Não tinha essa possibilidade. E aí, a Intercâmbio Cristão resolveu fazer essas aulas com alguns parceiros da Inglaterra sobre assuntos da cultura britânica, né? Tiveram várias, mas eu não sei por quê.
Quer dizer, eu sei por quê, porque é muito diferente. É muito diferente. Mas esse de hiking, que era sobre caminhadas, né? E era uma Foi o que- senhora, era né? uma senhora, É que ela era uma Lídia. figura. Acho Ela que, era maravilhosa. pra mim, foi porque a Chica fez muita propaganda dela. Acho É. que, Gabi, se prepara. É. Ela vai mudar a tua vida, então. Vamos lá. Não, e ela é demais. 7 da manhã pra fazer Pra- paddling. É, Tipo, com 60 anos. antes de dar aula. Quem faz isso? Não, É. ela era diferente mesmo. Diferenciada. Então ela falou sobre isso, né? E marcou. Eu acho que todo mundo que assistiu, que a maioria das pessoas viu todas as aulas. Uhum. E aí a dela foi muito marcante, porque um assunto que pra gente brasileira é meio tipo. Vai falar sobre caminhada? Como Caminhando assim? no Pão de Açúcar. É, assim, né? tipo, aí ela. E foi ótima a aula, Foi né? muito legal. Então aí só Enfim, pra então transparência, daí foi essa... Você participou. Participei né? das Divulgou. masterclasses, foi muito legal. E foi um gostinho do que é viver ali, um pouco dessa cultura e tudo mais. Então, acho que essa é a minha timeline. Começou lá no Márcio, no meio do Nataleluia, e foi até agora. Nataleluia, pra quem não sabe. Eu fico uso fazendo umas coisas, né? Os comentários, farol do saber. Esse sou eu, gente. É porque, pra dar um contexto, né? A gente não falou de quais igrejas as pessoas são, né? Mas o Gabs é da, é da PIB de Curitiba, né? Porque a gente está em Curitiba aqui nesse momento. E lá tem o Nataleluia, que é um grande Que é um evento. musical de Natal que existe há, de tipo, Natal. 20 e tantos anos. Exatamente. E foi onde eu conheci o Márcio. Exato. De Jesus. Márcio era Jesus, daquele tamanho. Ele Ele era Jesus? Um Jesus imenso. Foto do Márcio aqui. Eu tô assim, Eu toda tenho hora. Márcio de Jesus, eu acho. Márcio de Jesus. Enfim, é muito legal. Eu acho que na nossa conversa aqui, principalmente ali no início, da gente falando dessa visão de viagem, dá pra perceber muito claramente por que faz sentido você estar aqui com a gente, né? E você tá junto com a gente tirando as fotos e, principalmente, agora chegamos nesse momento, para o futuro, né? Yes. Você que tá assistindo, se você acompanha a gente, você sabe que a gente tem um Você intercâmbio viu de um Natal. vídeo meu lá fazendo coisas? Exatamente. Vestido de blusa de Natal. Exatamente. Então, a gente vai ter um grupo um intercâmbio em grupo no ano que vem, no Natal do ano que vem. E é algo muito especial pra gente. É uma ideia que a gente ficou louco. Nossa. E vai ser um grupo, né? Então, vão ter atividades natalinas, etc. E a gente precisava de um líder. E aí, o líder é o Gabs. Tadã! Simplesmente eu. Então, você Sério. já falou lá no início, né? Da sua paixão pelo Natal um pouco, né? Ali junto com a viagem. Mas eu queria que você falasse mais, assim, de onde saiu essa paixão pelo Natal e pela cultura natalina Sim, que também, não é de só certa isso, forma, né? Uhum. Isso. Primeiro isso. Eu acho que eu tava acessando memórias, eu adoro fazer isso, de deitar e ficar acessando memórias, assim, né? E daí eu passei na frente vou longe, mas eu vou chegar. Na frente do Shopping Estação, que é um shopping aqui em Curitiba, esses dias. E daí eu tava viajando enquanto eu tava ali atravessando a rua. E lembrei que na época de Natal eu ia com a minha família naquele shopping. Ele era um outro formato de shopping, mas ele tinha um clima bem natalino, assim. Tinha um parque de diversões lá da Mônica e tudo mais. E daí, enquanto eu tava passando, me veio essa memória. Eu funciono, assim, de flashbacks no meu cérebro do nada. E daí eu lembrei como aquele sentimento me invadiu, assim. Que era, tipo, ir com a minha família, fazer algo e comprar. Eu sou um pouco da pessoa que gosta de comprar. Então, comprar coisas, ganhar presentes e tal. E isso mexeu comigo. E daí, essa peça encaixa muito pra minha interpretação do que é o Natal, assim, que é um tempo muito junto, gente, família, diversão. Por muitos anos na minha infância, a gente passou Natal com grupos de amigos dos meus avós e da minha mãe, e era uma grande festa, tipo, chegava um Papai Noel sempre, com um saco e coisa arada, eu lembro de ganhar coisas que marcaram a minha vida. Então, o Natal pra mim sempre teve o gosto de ir pra cantata de Natal, porque, tipo, era a minha obrigação, eu cantei em 15 cantatas de Natal quando era criança, assim, com uma beca vermelha e tal. Cantava uma música que eu lembro até hoje. E depois a gente... Uma palhinha pra gente, por favor. Gente, mas eu não tenho dom de Pode cantar. dar uma palhinha. Eu tô 15 anos. Mas eu era uma criança, se tolera Não, crianças mas uma que cantam palhinha mal. vai ter que ter, por favor. Então era assim... Maria se sentia contente e um pouquinho nervosa. Um anjo foi vê-la e disse que seria mamãe. Essa música é linda! Eu amei, já. Daí a ponte é... E dará a ele o nome Jesus, príncipe... Agora imaginem Gabs, cabelinho em tigela, dentucinho, eu tinha um dentão assim, e uma beca vermelha, cantando. Então... Aqui a foto. eu tenho essa foto, eu Foto posso do mandar. Eu tô fazendo isso tudo. Eu, Nossa, eu Bia, tu quando vai estiver... editar isso aí, boa sorte. Quando eu estiver na minha casa editando, eu vou falar, por que falei tantas vezes? Vou botar aqui, né? Mas tudo Que bem. raiva de mim do passado. Enfim, pra eu finalizar meu ponto. Então, o Natal teve sempre esse gosto de ir à cantata
e daí a gente pode dizer que celebrar o nascimento de Jesus e viver em comunidade, em família, assim. E depois que eu cresci, as estruturas familiares mudaram muito e eu conseguia fazer isso com o meu grupo de amigos. Daí ficou mais legal. Porque na família o pessoal não levava tanto a sério a cultura. Eu sou intenso, sou emocionado. Então eu quero fazer uma reflexão do ano, eu quero chorar, eu quero agradecer a todo mundo, quero fazer amigo secreto. Tipo, pra mim é uma coisa natural, sabe? E daí eu consegui adaptar isso pro meu grupo de amigos, pros meus grupos de amigos. Então a gente faz ceias natalinas todos os anos, assim, tipo, é o nosso padrão. E com essa pegada, assim. Então, tipo, eu sempre tive eu sempre olhei com muito carinho pra essa época, e daí você vai amadurecendo, entendendo como a vida funciona, o que essas memórias significam quando você perde alguém. Que bom que eu vivi aquilo com aquela pessoa, que bom que a gente celebrou aquele Natal juntos, que bom que aquilo tudo fez parte da minha vida. Daí eu sinto que tudo vai agregando porque eu já gostava. Eu já gostava porque era bonito, porque eu gostava do Papai Noel, sei lá, qualquer coisa do tipo. E daí você vai agregando porque família, porque Cristo voltou e veio nascendo de uma virgem, tipo, daí você vai mais profundo na história e vai ganhando um novo significado, assim. Então, sei lá, pra mim, eu sempre fui muito do Natal, porque talvez tenha sido algo de casa e foi gerando em mim algo assim, sabe? Muito bom, muito bom. Acho que é isso. Isso aí. Você quer falar? Nossa, gente, vocês já pensaram que ele vai ser o líder? Nossa, boa sorte pra quem vai estar comigo. Vou pegar na mão de todo mundo. Gente, vamos falar aqui, como é que tá sendo essa viagem? E quem que talvez vai nesse grupo também? Eu! É verdade! Eu amo. É verdade! Bia, vamos fazer um high five. Cuidado com o bolo. Bolo, pelo amor de Deus. Mas, gente, é verdade. Tem essa possibilidade. Já parou pra pensar que talvez daqui a um pouco de tempo, quando a gente ver esse vídeo, já vai ser uma realidade? Já vai ser uma realidade. Já vai estar certo, já vai estar pronto. Já vai estar lá. Meu Deus do céu. Muito bom. Quais são as suas grandes expectativas para esse grupo? Eu acho que as minhas grandes expectativas é, mais uma vez, o choque de cultura. Legal. E entender, tipo, das vezes que eu conversei com a Chica sobre o intercâmbio e ela me deu uma brifada, até das nossas reuniões, viver a cultura com uma família. Isso me deixa muito empolgado. Tipo, eu vou estar dentro da casa de alguém que eu não conheço e vou viver um pouquinho o Natal deles. Talvez o Natal deles não seja igual ao Natal da minha casa lá aqui em Curitiba. Provavelmente não. Provavelmente não, né? Tipo, então eu acho que a minha expectativa maior é isso. Esse choque de cultura me retransformar. Será que existe retransformar? Mas enfim, me transformar mais uma vez em mais uma nova coisa e me destravar um novo olhar sobre as coisas e, tipo, ver o nascimento de Jesus sendo celebrado no outro lado do oceano e ver como para eles tem um outro formato, talvez, um outro tipo de contar história, assim. Várias vezes eu ficava impactado de entender como para outros povos Jesus tinha um outro formato. Acho que eu vou usar essa palavra para não ficar tão estranho. E por anos eu vivi em um congresso de missões chamado Missionar e a gente ia sempre se impactando quando eles contavam, tipo, como era lá no Ocidente, as coisas como Jesus aparecia nas histórias. Isso sempre mexeu muito comigo, assim. Então, também existe essa expectativa de ouvir um pouco de lá, como é que tá sendo. E aí, como funciona, sabe? Sair da bolha, e claro, né? Conhecer gente, ir nos mercados natalinos, ver Londres todas natalinas, enfim. Daí chega nessas outras partes que me matam muito. Eu tenho uma expectativa muito alta com relação a quem vai. Eu tenho conversado com as... Você ainda não conversou com a galera. É que você fala com a galera, né? Em breve vai ter esse encontro. Mas eu já tô conversando com quem vai, né? E primeiro que é muito interessante que todo mundo fala assim, não, eu vi esse intercâmbio e falei, eu tenho que ir, porque eu amo Natal. Então tem isso, a gente tá juntos! Sabe? A gente tá junto nessa. E tem também uma coisa que nas conversas, por mais que tenham sido relativamente rápidas, eu percebi, assim, nossa, Deus tem muito pra fazer nesse pessoal aqui. Nossa. E junto, sabe? Né? Então, e assim, de uma maneira muito boa, né? Assim, de perceber coisas. E algumas pessoas já se abriram com questões e tal. E a gente tem essa honra, assim, de poder fazer essa preparação, não só prática, mas também emocional, espiritual, né? Então, assim, eu tenho uma expectativa muito alta para como vai ser, como que essas vidas vão ser impactadas nessa experiência. Que é uma experiência de intercâmbio e ainda com tudo que a gente está planejando com relação ao Natal. Meu né? Deus. Então, são as duas coisas, né? Então, juntou muito legal. o útil com o agradável da melhor forma possível. Exatamente. Nossa, eu amo o Lombardi chegando de novo. Não é louco pensar a revolução
sauditas, que É. tem bastante saudita nessa escola. Meu Deus, eu Bastante, nunca assim, tratei com saudita na vida. É. Pessoas da Suíça, pessoas É. de vários países. Mas de repente chega um grupo do Brasil. De falar que ama o alto. Natal. Eles... Que fala É alto, isso, mas é isso que ama mesmo. o Natal. E de repente alguém que não conhece, que tipo, não tem um conhecimento do que é o Natal, fala, mas por quê? Por que vocês vocês se gostam deslocaram tanto? do Brasil até aqui por causa E do olha feriado só. capitalista? Olha só a porta pra falar de Jesus pra pessoas que não conhecem Jesus. Uhum. Então isso é muito louco. Isso é muito lindo louco. também. É muito lindo. Muito precioso. E isso é uma... Enfim, já tô puxando outro assunto, mas dá pra ser rápido, eu acho. Mas eu ouvi isso da Isa, que é uma parceira nossa muito querida lá de Londres. A gente conversando sobre fazer missões na Inglaterra, né? Uhum. Enfim, que é um pouco diferente, que muitas vezes as pessoas acham que só os países que são visivelmente necessitados que precisam de missionários, né? E não é isso, né? Enfim, mas também, assim, a Inglaterra precisa, os ingleses precisam, mas além disso, muitos países estão na Inglaterra. Uhum. Então, muitos lugares, é exatamente isso que a Chica falou, né? Então, às vezes, países onde a gente não teria abertura para entrar e falar de Jesus, ou, né, pelo menos assim, né, falar abertamente, Uhum. as pessoas estão lá, e lá a gente pode falar, né? Elas não estão aqui. Que elas não estão necessariamente no país delas, Exatamente. elas estão lá. Então, é uma grande oportunidade, assim. Definitivamente. Em todos os intercâmbios, isso aí, que fica claro. Qualquer intercâmbio que você for fazer pode ter essa experiência, essa oportunidade, né? Para fechar, um conselho que você dê para alguém que está pensando em viajar. Eu sei que o seu intercâmbio ainda vai acontecer, né? Mas você topou esse desafio de ser... Topei muito. de ser um líder, né? Que com certeza é algo que traz medo também, né? Nervoso e tal. Qual conselho que você dá para alguém que está querendo viajar, mas às vezes está com receio, né? Especificamente para o intercâmbio, ou uma pessoa que... Por exemplo, a gente teve uma outra pessoa que comentou, né? Às vezes a família... Foi você mesmo. Eu fui uma outra essa pessoa que falou, foi ótimo. Outra pessoa, eu. Foi você mesmo que falou. Muitas vezes as pessoas não têm na família uma cultura de viajar, né? Então, como se liberar desse bloqueio, né? Enfim. Eu acho que eu falo num lugar de alguém que consome muito isso. Não que eu não tenha vivido isso, né? Mas não é uma experiência de intercâmbio. Mas eu acho que alguém precisa começar. Uhum. Alguém tem que dar um primeiro passo. E esse primeiro passo é de fé, no final das contas. É verdade. De entender que se o Senhor te colocou um desejo de conhecer lugares, de sonhar grande, de conhecer culturas, você tem o primeiro bloco da sua ponte. Continua construindo ele, assim. Eu acho que eu sou, como eu disse, muito emocional, mas aí nessas horas a gente tem que ser racional acerca do que a gente quer. Isso requer planejamento, isso requer organização, porque envolve grana, envolve planejamento de tempo, porque você vai passar 30 dias fora do seu país, né? Enfim, Claro. Tem que se planejar com isso. Mas eu acho que fica a mensagem do tipo, dá pra sonhar isso. Uhum. Viajar é se transformar, viajar é se conectar com o novo e se conectar com você mesmo, porque quando você tá fora, você tem só você naquele momento. Você e Deus, né, logicamente. Mas enfim, você se tem ali, tipo, você tem que tá com você conectado o tempo todo. E na viagem você se conhece mais profundamente, assim. Então, acho que o conselho dá pra fazer acontecer, se planeja, sonha e dá um passo de fé, porque Deus vai na frente e abrindo. Cantando uma caceira. É isso mesmo. Muito bom. Muito obrigada, Gabs. Foi Um prazer estar aqui, gente. Muito bom. Feliz. Um beijo e até mais. Uhul!